Muito boa tarde para você que nos recebe nesta tarde de sábado. E eu já estou aqui com o meu cafezinho preparado. E você, já preparou o seu? Se não, ainda dá tempo, porque a nossa conversa e o programa só está começando. O ano de 2026 já começou e as decisões que tomamos hoje influenciam diretamente o nosso bolso. Por isso que o tema do programa de hoje é a perspectiva econômica e financeira para 2026. E para esclarecer melhor sobre esse tema, eu recebo aqui a Natália Rocha, que é economista, e a Larissa Lopes, que é contadora. Seja muito bem-vinda, Natália, muito bem-vinda, Larissa. E eu já quero começar falando com você, Natália, para nos esclarecer, né? Quando a gente fala em 2026, que cenário econômico a gente já consegue enxergar? 2026 é um ano que estamos vivendo uma transição atrelada à reforma tributária e também estamos vivendo um período de dívida pública alta. Isso faz com que a gente tenha um cenário de vigilância. Entendi, bem interessante. Mas assim, o brasileiro ele deve encarar 2026 com mais cautela, né? Ou mais otimismo, né? O que esperar deste ano, que está só começando? A meu ver, podemos encarar 2026 como um momento de prudência e cautela. Entendi. É um ano em que temos muitas mudanças, mas também temos muitos benefícios. Nós vamos falar um pouco mais adiante. Muitas mudanças porque tem aí a questão de várias reformas, né? Muita mudança no setor econômico, é um ano de eleição, Copa do Mundo, então tem aí um pouco aí de estabilidade, o que esperar, né? E Larissa, assim, esse cenário, ele já está refletindo na rotina financeira das pessoas e das empresas? Sim, primeiramente, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, Ana Paula, Natália. E sim, quando a gente vai analisar o cenário econômico, principalmente relacionado à parte das finanças, a gente vê que ocorreu um grande acúmulo de endividamento, né? Então a gente percebe que hoje as pessoas elas estão mais utilizando cartão de crédito, elas estão com muitas vezes cartão de crédito atrasado e o fluxo de caixa das empresas também está um pouco comprometido, né? Então a gente percebe que pós-pandemia, ele já é um cenário complicado e para 2026 a gente percebe que as empresas estão mais cautelosas relacionadas também às mudanças que estão vindo, relacionadas à reforma tributária, relacionada a ser um ano eleitoral. Então a gente percebe sim que todo o cenário vem influenciando em relação às finanças do brasileiro e das empresas. Perfeito. E assim, o que é que tu mais percebe, né? Nos teus atendimentos, você como contador atende, né, MEI, empresas normais, do Simples, tem vários clientes, e o que é que tu mais percebe assim, nos teus atendimentos? É medo, é desorganização, é endividamento ou tranquilidade, estabilidade, né? Sim, eu acredito que assim, é um pouquinho de cada coisa, mas a gente percebe bastante desorganização. Então, o brasileiro por si só, ele nunca teve uma base relacionada à educação financeira. Então, muitas vezes o brasileiro ele vai empreender porque a renda principal dele, quando ele começa como CLT, não é o suficiente para o que ele quer. Então, ele vai ali, começa a empreender, mas ele não tem a educação financeira necessária para se planejar. Então, a gente percebe muito que a educação financeira ocasiona, né, a desorganização, a falta de planejamento e, consequentemente, o medo. Porque, por não ter se organizado, muitas vezes ocorre o endividamento, acúmulo de impostos. Então, a gente vem pegando bastante casos de regularização fiscal de empresas que são novas e de empresas que também são antigas, que por falta de planejamento, de conhecer os seus números, elas não estão conseguindo dar fluxo de caixa, ter um fluxo de caixa positivo para arcar com as suas obrigações. Então, em todas as áreas, Ana Paula, desde o MEI até uma empresa de pequeno porte, né, uma empresa que tem uma movimentação maior, a gente percebe que está faltando um pouco mais de clareza relacionada ao seu negócio e às suas finanças. Entendi. Interessante falar de educação financeira, porque realmente a gente não aprende isso na base, né? Em momento nenhum a gente aprende, a não ser que você vá lá e faça um curso para poder entender melhor. Inclusive, hoje algumas escolas estão colocando isso como uma disciplina extra, né? Eu falo porque meu filho tem essa disciplina, educação financeira. E eu acho muito legal, acho muito interessante, porque isso pode influenciar no futuro?
certeza. A gente percebe que a pessoa que desde o início, ela consegue se organizar, consegue poupar, consegue saber qual é o seu padrão de vida, ela consegue ter um planejamento melhor. Então, você conhecer a sua vida, a sua finança, ela é primordial para que você consiga ter uma reserva de emergência, consiga se planejar para pagar um curso, para conseguir mudar de vida. Então, isso é essencial. Eu mesmo tive uma melhora de vida, mas desde o início, mesmo quando era estagiária, a gente já se conhece desde essa época, né, Natália? Então, mesmo eu estagiando, eu sempre fui de estar poupando. Então, eu sabia onde eu poderia entrar, eu sabia onde eu poderia comer. Então, assim, a gente percebe que algumas das pessoas que não têm um controle financeiro, elas acabam se endividando exatamente por não saber qual é o seu padrão de vida ideal. Então, fast food sempre, gastos desnecessários. Então, quando a gente fala que a reserva é necessária, é por conta que a estabilidade ela não existe, né? Então, se você não tem uma reserva, você não tem ali um valor para contar com um problema de saúde, um problema de reforma. Então, é muito necessária a questão da educação financeira para sua vida pessoal e para sua vida de negócios, com certeza. Tu colocou, é bem interessante, porque eu também era assim quando era mais nova. Eu também procurava poupar, guardar. Mas eu gastava da camisa de roupas, lógico. As blusinhas tem que ter, né? Não pode faltar as blusinhas. É verdade, não pode. Não pode. E assim, isso é muito bacana você entender, né? O que você pode consumir, o que você não pode, os ambientes que você consegue frequentar. Ainda que seja algo ali momentâneo, periódico, porque tudo na vida são fases, né? E aí, Natália, para poder a gente, pegando esse gancho, né? De qualidade de vida, né, finanças. Detalhe mais pra gente esse cenário econômico, como que tá, né? Quais os fatores que influenciam na economia este ano? Juros, inflação? Sim, esse ano a economia será influenciada pelos juros. Abrimos o ano com a taxa do Selic em 15%, isso já é um patamar um pouco alto. E o que seria essa taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica comandada pelo Banco Central, que dita as outras taxas de juros do mercado. Sim. É bem importante a gente sempre falar, né, dessas taxas, porque elas que digitam a nossa rotina financeira. Sim. E mais algumas pessoas em casa, elas não conhecem, sabe o que é Selic, né? O que é, às vezes nem PVA, às vezes não entende. Então, por isso que é bom a gente falar, né, explicar, porque... Para ficar algo assim, bem didático, né? E todo mundo, porque quando a gente já fala em economia, a pessoa já, ai, que saco, ai, isso é chato, é só número. Pois é, só números, eu não entendo. Mas mas é necessário, a gente precisa, porque é nosso bolso, né? É a nossa rotina, nosso dia a dia, nossa família. Então, vamos lá, Natália. Conheçam seus números. Isso, é importante conhecer os números. Então, a taxa Selic ela já iniciou em alta. Em alta. 15%, abrimos o ano com essa taxa. E é um ano de reforma tributária, um ano que a reforma está atrelada a uma dívida pública alta. O Fundo Monetário Internacional projeta que até o final do ano essa dívida vai chegar a 95%. Uau. Ah, Natália, o que isso quer dizer? Quer dizer que com o patamar da taxa de juros básica alto, o governo vai pagar mais juros da dívida pública. E ele pagando mais juros, ele diminui a capacidade dele de investimento. Ah, mas o que isso quer dizer? Ele diminui a capacidade dele de formular políticas públicas, de investir, de dar infraestrutura na educação, na saúde. Verdade. Inclusive, isso faz com que a população baixe o custo de vida, né? Sim. Deixe de ter satisfação, de viver de forma bem. Sim. Diminui o bem-estar. Mais qualidade de vida. Afeta o bem-estar geral. Sim. E aí, essa reforma tributária, o que é que está tendo de mudança? Sim, a reforma tributária, basicamente, ela vem mostrar que o governo, ele fundiu 5 impostos em um só. Ele fundiu o PIS, o CONFINS, o IPI, o ISS e o ICMS num só. E criou o IVA. O IVA é o Imposto sobre Valor Agregado. Ah, Natália, o que é o IVA? Sim. O Imposto sobre Valor Agregado é o seguinte. Você tem um fazendeiro que produz trigo. Sim. E ele vende o trigo para o moinho a R$10. O moinho, já com o trigo transformado em farinha, vende para a padaria a R$20, vamos supor. Vamos recapitular. O fazendeiro vendeu para o moinho a 10. E o moinho vendeu para a padaria a 20. Sim. O IVA ele vai incidir sobre o valor adicionado.
Que no caso já foi o valor final. O valor final. No caso, o imposto, nessa situação, vai ser de 20 menos os 10 primeiro. Então, ele vai incidir sobre 10. Sobre apenas os 10. Sobre apenas os 10. Vocês de casa conseguiram entender? Vamos já. Que é importante, né? Para poder a pessoa entender do que nós está falando. Então, o IVA, ele vai ser cobrado em cima do valor final, do valor adicionado da matéria-prima. Então, isso. O fazendeiro vendeu a R$10 ali o trigo, né? Ele já passou por todo o processo, que aí quando chegou na padaria, ele já vendeu por R$20. Esse trigo já todo transformado para o consumidor final. Então, o IVA vai tirar o imposto em cima apenas de R$10, que foi o valor que a padaria adicionou em cima do trigo que ela comprou do fazendeiro. Acho que exatamente. Exatamente, né? Acertei. Então, é mais ou menos isso daí. Continua. E o IVA, ele veio discricionado em mais 2 impostos, que é o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é a nível federal, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é a nível municipal e estadual. Entendi. O CBS, ele tem uma alíquota de 100% e o IBS é até 20%. Como assim 100%? Incidido sobre os bens e serviços que ele é inserido. Um botijão de gás, um serviço mais específico. Já o IBS, aí, como é estadual e municipal, é sobre os impostos estaduais e municipais. ISS, IPI. Entendi. Entendeu? E assim, segundo a tua análise, né? Essa reforma tributária, ela melhora? Melhora, porque ela vem para evitar a dupla tributação. Entendi. Que isso quer dizer? Que o contribuinte antes pagava, às vezes, 2, 3 vezes o imposto sobre o mesmo serviço. E hoje, a partir da reforma, ele vai evitar essa dupla tributação. Eu até queria ressaltar a questão do cashback do CAD único. Eu acho importante falar. Sim. Castanhal, atualmente, são cerca de 40.388 até janeiro agora de pessoas inscritas no CAD único. E a reforma tributária vai fazer um imposto específico para essa parcela da população. Sim. E o que quer dizer o cashback do CAD único? As pessoas que estão inseridas no CAD único, cadastradas por CPF e com renda limitada, elas terão um cashback. Ah, Natália, o que é esse cashback? O cashback vai ser quando eles comprarem algum produto e derem o seu CPF, o cashback vai voltar 100%. Ah, mas 100% como? No caso do botijão de gás, 100%. No caso de água, luz e telefone, vai incidir o IBS até 20%. Como assim 100% desse botijão de gás? O valor que ela pagar vai retornar para ela? Vai retornar para ela. Integral. Se ela pagar R$120 no botijão de gás, vai retornar em cashback R$120. R$120. Olha, legal. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai aumentar o poder de compra dessa população e diminuir a desigualdade. E o CAD único é um programa do governo federal, né? Então, todo canto tem. Então, todo mundo que está inscrito vai ser beneficiado. Vai ser beneficiado. Entendi. Bem interessante. Larissa, agora sim, o cartão de crédito, parcelamento, né, que a gente falou agora há pouco, eles são vilões ou eles podem ser considerados aliados? Olha, tudo vai depender do momento que vai ser utilizado. A gente percebe que o cartão de crédito ele se torna um aliado quando o uso dele é consciente e quando ele é programado para algo que de fato tenha benefícios sendo comprado por ele. Então, algumas vezes quando você compra utilizando pagamentos em espécie, Pix, à vista, você consegue desconto, né? E algumas vezes quando você quer comprar alguma coisa, não tem diferença. Então, é interessante você às vezes fazer essa análise, ver se você tem a condição de estar ali comprando à vista, para você conseguir um desconto, e outras vezes você pode estar utilizando o cartão para, né, apenas não afetar a questão do seu fluxo de caixa. O parcelamento é a mesma coisa. Às vezes você está comprometendo ali a renda do fluxo de caixa do seu negócio com um valor fixo de parcelamento, e que é interessante para você ter um valor sobrando para pagar um fornecedor, fazer uma compra à vista, aproveitar uma oportunidade de compra, algo que vai movimentar o seu negócio. Então, é interessante sim, você vai lá, faz um parcelamento, porque isso não vai afetar tanto o seu fluxo de caixa. Agora, quando é que ele se torna vilão? Quando você não tem controle financeiro.
você começa a usar o cartão para comprar o básico, a comida do dia a dia, o abastecimento, tudo você usa cartão, você não tem um controle de quanto vai vir sua fatura. Então, às vezes você acaba, né, entrando ali numa dívida de cartão de crédito, que a gente sabe que os juros é muito, muito alto. Pagar a fatura mínima, então, de cartão, gente, assim, é muito complicado. Não é recomendado. Não é recomendado. Você paga 3 vezes o valor do cartão. Então, assim, vai se tornando uma dívida imensa. E parcelamentos, a mesma coisa. Quando a gente costuma notar que a empresa ela começa a fazer uma série de parcelamentos, isso demonstra que ela está começando a ter problemas financeiros. Então, é sempre o uso, o momento e o uso é que vai dizer se ele vai ser vilão ou não. Muitas das vezes, quando é bem utilizado, ele beneficia, sim, a pessoa e o negócio. Mas, fora isso, se você começa a ter um descontrole, nada que é descontrolado é bom, né? Então, é necessário que tenha consciência. Eu acho que a consciência, ela vai ser o primordial na vida financeira. Você ter consciência dos seus números, das suas finanças, vai trazer uma mudança significativa na sua vida e no seu negócio. Eu acho que a palavra é essa, consciência para a vida financeira, né? Acho que até a Natália concorda. Tu falou de cartão aí também, sobre a questão do CNPJ, né? Pessoa jurídica. Pessoa física, né? Essa consciência ela é importante, porque assim... O cartão de crédito também tem muitos benefícios, eles oferecem muitos benefícios. Agora tem, né? Os pontos, né? Que tu consegue trocar por milhas. As milhas, justamente. Tudo isso. E também tem a questão que aquele negocinho que faz avaliação de crédito. Score. O score, isso. Tudo influencia no score, né? Porque o score tem um poder de compra para financiar, para fazer um consórcio, de repente, pegar um empréstimo para poder você fazer um investimento. Então, tudo. Olha, eu tô sabendo. Só tem um adendo aí, Ana Paula, porque assim, é importante você saber que o uso do cartão de crédito ele é monitorado pela Receita Federal, tá? Então, a gente percebe, eu percebo isso muito no escritório, que as pessoas, nossa, eu quero aumentar meu score, eu vou comprando tudo num cartão porque eu quero ter crédito. Mas a pessoa tem uma renda tributada e declarada para a Receita Federal de R$2.000. E aí ela tem um cartão de crédito de 10. E aí fica claro que a pessoa ela não está tributando R$8.000 de renda. Então é muito importante também se ter essa noção que hoje a gente vive no que é chamado Big Brother fiscal. Então, gente, a Receita Federal ela também vem aprimorando cada vez mais os critérios de fiscalização. Então, tem que ter bastante cuidado para que esse uso de cartão ele esteja também atrelado à sua condição financeira. Claro que se você estiver devendo cartão, você tiver, eu só ganho R$2.000, mas eu estou devendo 10 porque eu estou endividado, a Receita Federal tem como saber. Agora, se você ganha 2.000 e todo mês paga 10, 12.000 de cartão, alguma conta não está fechando, né? Então, isso é um alerta para você que tem outras rendas, usa cartão de crédito, né? A Receita Federal sabe. Ela só não te fiscaliza porque ela não quer. E para você também, que gosta de emprestar o cartão pro tio, papagaio, pro cachorro. Gente, isso é muito complicado, porque assim, é o seu CPF que a Receita Federal está analisando. E depois, um processo de fiscalização, né? De imposto de renda à pessoa física, é tudo mais complicado para você provar. Mas é porque eu recebi um Pix da Ana Paula, que ela queria comprar uma bolsa da Louis Vuitton, eu emprestei o cartão para ela. Meu Deus. Então, recebo, né, amiga? Então eu tive que prestar esses 30 mil para ela comprar essa bolsa. Mas aí, né, leva um tempo para você provar. Então hoje as fiscalizações, elas estão envolvendo a regularidade fiscal com o bloqueio do seu CPF, o bloqueio da sua chave Pix. Então é muito importante, eu não gosto de fazer terrorismo fiscal, mas eu acho que é interessante um alerta, né? as pessoas terem consciência, né? É muito importante ter consciência que, além do uso do cartão, a gente precisa ter esse cuidado sobre ter o valor para pagar, também saber que a Receita Federal está de olho nos nossos rendimentos. Muito importante falar sobre isso. E aí eu já engato numa pergunta para ti. E o que é que o brasileiro precisa saber para se organizar para esse ano? Olha, na minha percepção, o brasileiro ele precisa ter consciência dos seus ganhos, das suas despesas fixas, de qual é o seu padrão de vida ideal, porque pra isso vai ser depois, né? Exatamente. Eu acho que essa consciência ela é primordial para tudo. Então, se você ganha 2.000, separa um valor para sua reserva de emergência de 10 a 20%, compromete ali sua renda de cartão até 30%, verifica se você paga aluguel, tem que ter fixo ali o aluguel, a alimentação, gasolina, transporte. Então, assim, tem que fazer uma divisão, Ana Paula, porque senão a conta não vai fechar, né? Principalmente quem tem criança e idoso em casa, né? Sim, porque que sempre acontece. Tem essas emergências, sim, né? exatamente. Então, assim, para esse ano é necessário ter essa consciência e o que eu sempre falo, buscar se profissionalizar, buscar
estudar, buscar educação. Isso ainda é o que muda a vida das pessoas. Então, buscar ali, deixar um valor para investir em um curso, investir em si mesmo. Então, hoje a nossa amiga falou uma coisa que é uma grande verdade. Nós somos nosso maior patrimônio. Então, se a gente não investe em nós mesmos, em saúde, em educação, é difícil a gente prosperar. Porque a Natália está falando aqui que é uma grande verdade. A gente tem um cenário com a taxa Selic muito alta, com impostos muito altos, mudanças tributárias, ano eleitoral, muitos feriados. Então, tudo isso vai trazer um impacto na nossa vida. Então, se a gente não tiver consciência de qual é a nossa realidade, é muito fácil a gente acabar se enrolando. Sim. Aí, Natália, a gente está falando aqui de vida, né? De custo de vida. Aí a minha pergunta para ti é: o custo de vida tende a subir, cair ou estabilizar nesse ano de 2026? O custo de vida eu acho que vai permanecer estimulando o consumo. Apesar da taxa estar alta, o consumo ainda continua alto. Pegando o gancho do que a Larissa falou, as pessoas estão gastando mais. Elas não conhecem os seus números, elas não têm a consciência financeira de que eu ganho R$1.000 e eu quero gastar 2. Então, o consumo vai continuar, porque apesar de termos iniciado um ano com uma taxa Selic alta, as pessoas ainda continuam se endividando. E são gastos muito altos. Fim do ano, gastam com férias, muitas roupas de fim de ano. Também. Início do ano, rotina material escolar. Fevereiro, carnaval, todo mundo viaja. Sim. Março, abril, Páscoa, Dia das Mães, que é das datas do comércio que mais movimenta o comércio. Verdade. E aí vem férias, julho. Então, o brasileiro ele está vivendo endividado. É todo o tempo desse jeito. Por quê? Por falta de consciência financeira. As pessoas não estão se planejando a longo prazo. Estão se planejando a curto prazo. O que é se planejar a longo prazo? É fazer projeções. Eu quero, no fim do ano, comprar um carro à vista. Poupar. Se planejar. Sim. Se você sabe que no início do ano você vai comprar material escolar, se planeja ao longo do ano. Guarda, faz uma caixinha. Uma coisa tão básica, Sim, mas faz verdade. uma caixinha. Tem até planeja. bancos que tem essa opção de caixinha digital, né? Faz uma reserva. Aí eu recebo o meu salário, eu separo as despesas fixas, separo as despesas variáveis, mas eu tenho que poupar, eu tenho que me planejar. Tanto para a questão de saúde e questões do dia a dia. A gente sabe que normalmente a questão da saúde ela pega a gente de surpresa. E muitas das vezes as pessoas não têm reserva. Elas não têm como custear as coisas em cima da hora. Eu acho que é importante a gente poupar, a gente se planejar para não ser pego de surpresa. Eu sempre tive essa consciência de poupar. Desde quando eu era estagiária, eu já tinha minha poupança. Minha poupança ela é muito antiga. Ela já tem há muito tempo. Natália. Eu já tinha essa consciência de poupar, porque eu sabia de onde eu vinha e aonde eu queria chegar. A minha conta também do banco físico, de um banco físico aí, também é da universitária. E aí eu já sendo economista, né, a poupança foi maior. Então eu sempre fui muito planejada, até hoje ainda sou planejada. Falando em planejamento, para resumir para a gente de um modo geral, o que muda nos impostos neste ano? Muda a criação do IVA, com a criação do Imposto de Valor Agregado, muda com o cashback, ressaltando que o cashback do Cade Único só vai começar a partir de 2027, ainda está em implantação. Sim. E principalmente o piso do imposto de renda. Até 5 mil as pessoas vão ser isentas. O que isso muda? Isso muda que aumenta o poder de compra. Sim. O brasileiro vai poder comprar mais, já que ele vai ser menos tributado. Mas cuidado ao comprar mais, viu? Olha aqui, consciência, a palavra é consciência. Gente, não esqueçam, conheça os seus números. Sim, sempre perfeito. conheça os seus números, que conhecendo os seus números fica difícil da gente ser pego de surpresa. Natália, para esse ano, é prudente investir ou é arriscado? É prudente. A gente tem que investir com prudência, principalmente em títulos e ativos atrelados à inflação. O que seriam esses ativos? Renda fixa. Renda fixa porque hoje ela tem uma insegurança menor e atrelada à inflação é ganho garantido. A taxa Selic ajuda, né? Sim, a taxa Selic. Para quem está investindo, a taxa Selic é muito boa. Agora, para quem está pagando,
É péssimo. É péssimo. É basicamente isso. Porque a taxa Selic gira tudo, né? Então, É a base, né? É o termômetro da economia. Exatamente. Então, eu tenho clientes que, inclusive, pegaram capital de terceiros, né? Empréstimos bancários, e que achavam que ia pagar um valor de parcela e hoje estão pagando bem maior, por conta dessa questão. A taxa Selic, ela vai indicando essas variações. Então, para quem está pagando empréstimo, pegando dinheiro do banco, é ruim. Agora, para quem tem o seu dinheirinho para investir, é bom. Já fica a dica. Os títulos de renda fixa hoje são a melhor opção, atrelados à inflação. Perfeito. Larissa, me explica aqui, para quem ganha pouco, né, pode se planejar financeiramente? Isso é um mito ou é verdade? Mas é essencial. Minha filha, você que ganha pouco, eu não tenho outra opção para você. Eu considero não mito, eu considero sobrevivência. Exatamente. Se você não se planejar, você vai passar quem ganha pouco, geralmente só tem ele para pagar as contas. Vai falar assim, eu não consigo guardar. Quem ganha um salário, por exemplo, né? Gente, eu não vou dar uma de Thiago Nigro que fala que tem como viver com R$300 por mês. Porque isso foge da realidade do brasileiro, a gente sabe, Sim. né? Mas, assim, eu já vim de uma realidade vivendo muito pouco. Então, assim, a gente sabe que tem como, sim, fazer economia. Então, eu sei que não é, às vezes, a melhor carne, o melhor almoço, o melhor, mas tem como hoje a gente fazer uma compra que seja, né, que supra ali o básico, Sim. um aluguel também que supra o básico, para que consiga ter essa organização e ter essa reserva de emergência. E o planejamento familiar também é muito importante. A gente percebe que o brasileiro, às vezes, sofre muito por falta de planejamento familiar, né? Que é o quê? Filhos. Então, isso também é um fator muito importante para que a gente consiga ter essa questão da organização financeira, que a criança é um gasto pro resto da vida. É verdade. Né? Então, vocês querem ter mamãe e papai. Cuidado, gente, é planejamento. É muito gasto. E aí vai sofrer você e sofrer a criança. É verdade. Então, gente, meninas, muito obrigada. Obrigada, Natália, pela participação. Obrigada, Larissa, pela participação. Obrigada. Eu agradeço o convite e espero que o pessoal tenha gostado do nosso bate-papo. A gente sempre vai estar falando sobre economia, sobre questões financeiras. E não esqueça, conheça seus números, se planejem, que vai dar tudo certo. Verdade. Agradeço também a Ana Paula, agradeço aqui a Natália, a participação, e ressalto o que a Natália disse. Se a gente não tiver essa consciência, a gente não vai conseguir fazer um planejamento necessário para passar aí por 2026 e poupar. Então é muito importante que a gente conheça nossos números. É verdade. A palavra de hoje é essa, gente. Consciência. Consciência ao consumir, consciência quando você for investir, porque o ano ele tá bem promissor, né? Mas com várias mudanças. Então a palavra é consciência. E eu falo para você agora, continua ligadinho com a gente, porque vamos para um pequeno intervalo. Voltamos já já. E eu já quero a tua participação também. Você que está nos assistindo, manda uma foto pra gente, marca a gente nas redes sociais, no nosso Instagram. Estou aqui assistindo o Café da Tarde. Pega a tua xícara, a tua caneca, faz aqui, olha, estou aqui no Café da Tarde com a Ana Paula. Faz a foto e manda pra gente, nos marca, participe. Voltamos já. E eu já estou de volta, é muito rápido o nosso intervalo, não é? Já estou de volta agora com a consultora empresarial Leide de Paula, ela que trabalha com empreendedores, ajudando a organizar negócios, com visão prática, muita estratégia, e nós vamos falar hoje sobre perspectiva econômica e financeira em 2026 para empreendedores. Seja muito bem-vinda, Leide. Que satisfação, Ana Paula. Eu tô me acostumando, já tô me sentindo em casa. Sim, essa casa também é sua. No Café da Tarde com a Ana Paula Pereira, no quadro onde a gente consiga conversar, falar sobre assuntos tão importantes para a vida do empreendedor, né? Muitas das vezes o empreendedor é um pouco solitário, tem que decidir muitas coisas sozinho ali, mesmo como diz, no talo do que tem que ser feito. E o programa, ele foi feito e pensado justamente esse quadro para que o empreendedor tenha mais acesso, consiga contar com a gente com temas importantes.
Justamente. E pode participar mandando suas perguntas também, para poder a gente já viabilizar esse esclarecimento para todos que estão em casa. Empreendedores ou pessoa física, né, o CPF, Isso, todos podem a participação participar. é fundamental. Porque o CPF ele pode virar um empreendedor, né? Então, participe. Leide, eu começo te perguntando, quando a gente fala em economia para 2026, muita gente acha que isso não tem nada a ver com a vida real, né? Acha que às vezes é besteira, ou então que só se aplica lá para Brasília, ficar algo muito isolado. E assim, que tipo de ano econômico a gente pode esperar? Ana Paula, eu vou trazer uma perspectiva, né, uma percepção mais voltada literalmente para o comportamento do empreendedor. Porque assim, a questão econômica que é mensurada pelas taxas Selics, né, pelo termômetro da economia, pelo crescimento do BIP, que é o quanto o Brasil está ficando rico, qual o faturamento total. Não, tudo isso aí é importante saber, mas como linkar isso ao empreendedorismo. Então, o ano de 2026, né, é um ano especial, por vários motivos. Eu vou falar que é ano de eleição, e não é qualquer eleição, é eleição presidencial, né? É uma eleição mais, né, robusta. Sim. É um ano de Copa do Mundo, né, onde as pessoas têm aquela euforia de estar ali e tudo mais. Muito consumo, né? E muito consumo. Só que eu tenho uma informação, Ana Paula, que é importante você atentar, e eu acredito que muita gente vai lembrar de um fenômeno que eu ainda não tinha comentado contigo, um fenômeno natural que acontece de anos e anos, né, no Brasil, aqui especificamente na América, que é o fenômeno El Niño. Sim, verdade. Né? Aí ontem eu estava, né, estudando sobre o tema e eu ouvi o Tiago Nigro, sim, é o primo rico, um post dele falando desse fenômeno. Eu digo, é verdade, isso está acontecendo. Mas aí ele dizia, o que realmente influencia isso para te ver como vai influenciar na economia? Vai afetar diretamente a produção de alimento. E isso vai mexer na economia. O alimento vai ficar, né, mais escasso. Então, a coisa vai ficar um pouco mais difícil. Eu vi essa postagem. Você me mandou, inclusive. Exatamente. Ele até ressaltou que isso não tem a ver com política, não tem a ver, né, com política em si. Não, né, porque é um fenômeno natural, é a natureza. Então, ninguém tem controle. Que vai mexer em tudo. Sim. Vai mexer na economia. Aí tu pega aí esse ano 2026 e o que esperar. O ideal mesmo, vamos falar agora para empreendedores. Esperar não tá no script, tira do jogo. O ideal é fazer, sim, projeções, é saber o que vai acontecer a cada mês, mesmo com problema, com cenário não tão agradável, e se planejar, saber ter um processo de autoconhecimento, que é importante buscar isso também, e saber se projetar e segurar um pouco mais, certo? Sem deixar de fazer. Então, o ano 2026 promete, mas você tem que se sobressair como empreendedor. Perfeito. E assim, o maior erro do empreendedor hoje é esperar uma melhora ou se preparar para diferentes cenários? Não existe... eu não acredito que tenha melhoras equilibradas. Né? Nós passamos por ciclos. Então, todo mês tem um pico na economia, porque todo mês tem algo acontecendo que a economia cresce. Sim, é muito rotativo. É muito rotativo. Então, o esperar não tem que fazer parte da vida do empreendedor. O empreendedor, ele tem que ter, vou usar a expressão, ele tem que ter sangue nos olhos, ele tem que ser apaixonado pelo que faz, gerar valor, resolver problemas, encontrar um meio de ser um gerador de riqueza, logo um gerador da economia, que vai gerar empregabilidade, que vai lutar pela sua empresa e que vai para cima. Além de tu falar isso, parece tão fácil. Não é fácil, só precisa ser feito e bem feito. Entende? Empreender, gente, não é só abrir uma porta lá, colocar as coisas e ficar ali. É ter a percepção do que está acontecendo no mercado. É ter a percepção das evoluções tecnológicas, é ter a percepção do valor que tu gera, de como tu está lidando com a tecnologia, é ter a percepção de como a população está consumindo atualmente, né? A contadora, a Larissa comentou do antes e pós-pandemia. Eu falo disso no meu livro,
né, no capítulo do empreendedor, DNA empreendedor, que existe um panorama antes e pós-pandemia. Sim. Certo? E hoje, enfrentar uma crise, enfrentar desafios como esses que a gente tem aí, né, pelas especulações, Ana Paula, tem muito isso, especulações, que às vezes oscila, sobe bolsas, desce isso, desce aquilo, e o empreendedor, ele não pode ficar à mercê das especulações, ele tem que fazer acontecer. É verdade. Entende? Ele tem que fazer acontecer. Então, no pós-pandemia, a população, todos nós, mudamos a forma de percepção do que a gente está comprando. Hoje eu não compro uma xícara. Hoje eu compro uma percepção que essa xícara vai me dar. Eu compro o valor que ela vai passar para mim. É diferente. Eu não compro mais só porque eu preciso comprar. Eu não compro uma comida porque eu estou com fome. Só porque eu estou com fome. Eu compro a melhor comida, eu compro a melhor experiência que possa me passar. Porque eu estou com fome, com vontade de comer algo específico. Vai me gerar uma experiência. Geralmente eu vou pedir pelo telefone, então mudou tudo isso. Sim. Então, o ano 2026 é hora de colocar mais do que nunca tudo isso em prática. Se você não sabe, como disse, né, as nossas convidadas anteriores, prepare-se. Busque a educação empreendedora, busque enxergar, ter visão sistêmica, ter um processo de autoconhecimento. Perfeito. E falando em prática, o que é que muda na prática para quem empreende quando a economia acelera ou desacelera? Olha, quando ela acelera, fica mais caro. Eu vou trocar em miúdos. Quando as taxas sobem demais, quando a inflação, um erro custa muito, muito caro. Um erro de compra, um erro de logística, um erro de marketing, um erro de não gerar valor para o cliente, custa muito caro. Né? Mas aí não custa caro também quando a economia está fluindo, quando está isso e aquilo outro, mas custa mais caro nesse cenário que a gente está falando. Então, basicamente é isso que muda. Entendeu? É o zelo, é o cuidado. E se você consegue fazer de forma excelente num cenário pessimista, imagina o que não vai acontecer num cenário otimista. Perfeito. E falando de juros, os juros altos continuam sendo uma realidade, né? O ano já começou aí com os juros altos. Então, assim, como isso afeta para quem depende de crédito? É cauteloso isso, é muito cauteloso. Eu tenho uma teoria que é a teoria da turbina. Né? O empreendedor que precisa de crédito de capital de giro para turbinar a empresa, mas ele tem que ter muita, muita consciência. Muita consciência de fazer girar. Aí se entra o financeiro. Aí se fala não só da economia, mas se entra o financeiro, que é a forma como você vai lidar com as finanças que está acontecendo ali. Né? O ideal, nesse momento, é reorganizar a empresa, fazer o melhor que puder com o que tem, sem se envolver com crédito de forma imediata e esperar a coisa acontecer. Eu disse esperar a coisa acontecer e não ficar quieto sem fazer nada. Sim. Porque existe uma diferença entre, eu tô quieto, tô sem fazer nada. Não. Fica quieto em algo, mas não significa deixar de fazer alguma coisa. Tem que ser feito. O empreendedor, ele é vivo, ele constrói, ele está ali para ver a oportunidade e buscar a questão. Perfeito. Há uma projeção aí que lá por volta de março, abril, né, os juros comecem a baixar. Agora, assim, a pergunta é por que os preços, mesmo quando os juros diminuem, por que os preços continuam altos para a população? Essa é uma não batia essa conta, não bate. Porque assim, diminui, né? Os juros, inclusive eu vi, né? Eu pesquisei, eu gosto de estudar essa parte, porque assim, Ana Paula, quando eu me formei, eu estudei letras na Federal, né? Mas eu não me encantei, eu achava que eu não queria ser professora. Mas aí quando eu fui estudar administração, eu percebi que eu precisava de algo mais, eu fiz contabilidade, justamente por causa desses números. Elas se completam, né? Mas o que eu quero dizer aqui, não é sobre mim, é sobre a resposta aqui. Quando eu fui buscar a contabilidade, foi para entender também números. E por que a inflação baixa? Por que está acontecendo tudo isso de legal e os preços continuam altos? Só que aí tem uma questão. Eles continuam altos, mas equilibrados. E a inflação não sobe, ou seja, não troca de preço todo dia. Sim. É porque assim, lembra?
presta atenção, empreendedor, você compra num preço, né, a mercadoria está alta, aí você pega e vai precificar, né, tem toda uma precificação. Só que, de repente, o fornecedor ali baixou, né, caiu o preço. Foi. Você vai baixar ou vai permanecer? Se você baixar, parabéns, é uma exceção. Porque, no geral, mantém-se o preço. Então, Ana Paula, apesar do juro baixar, não é que tenha um aumento de inflação, aumento de preço. Se mantém. Ele se mantém naquele patamar, ele não regride. Há as exceções também. Sim. E assim, qual o erro financeiro que tu mais encontra nas empresas hoje em dia? É quase que como é que eu digo assim? É fatal, isso que eu vou falar. O maior erro financeiro esmagador é o empreendedor não entender do fluxo de caixa. Não, porque eu estou falando de fluxo de caixa, eu estou falando de planos de conta. E quando ele não entende isso, e o pior ainda mais, que aí é o erro que realmente dá a martelada final, é quando o caixa não se diferencia da carteira do bolso do empreendedor. Financeiramente falando, o empreendedor, quando ele começa a fazer isso, a misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa, ele começa a matar o CNPJ dele. Ele começa a estrangular a empresa. Entendi. E assim, só para complementar, que eu acho legal, quando ele estrangula a empresa, ele sai do patamar de gerador de riqueza e de ser uma pessoa que coloca a economia para girar. Aí entra, o financeiro é a organização do din-din, do faz-me rir, como eu falo nos programas, né? É essa organização financeira do que ele vai fazer. Né? O econômico é a geração de emprego, é como ele vai fazer a riqueza acontecer. entendi. Aí assim, 2026, ele é um bom ano para você fazer financiamentos, investimentos, ou é melhor você segurar ali, poupar, reorganizar? Se não der mesmo, tudo bem, mas eu sugiro fortemente que é melhor organizar. É melhor colocar, aí que entra as habilidades comportamentais do empreendedor. É aí que entra a inovação. E imagina só um empreendedor que ele tem um modelo de negócio que ele precisa de financiamento, mas que agora, atualmente, não está legal. Como a própria economista falou, A contadora Larissa. E a economista. A Natália. A Natália, a Larissa, inclusive, já trocamos contatos, já ficamos amiguinhas, né? Sim. Conheci as meninas agora, achei incrível o que elas falaram. E quando o empreendedor ele tem noção, e Ana Paula, de tudo que está acontecendo na empresa, ele consegue ter uma percepção melhor sobre essas questões que você... Isso é verdade. Isso é verdade. E aí eu te pergunto, o que é que muda na prática com essa faixa de isenção do imposto de renda? Faixa de isenção. Bem, é como assim, o imposto de renda, né, com as novas regras, facilita para algumas pessoas, mas tem uma taxação maior para quem gera riqueza. Sim. Né? Eu não vou trazer aqui uma discussão mais aguçada, porque isso aí dá muito pano para manga e às vezes é um pouco polêmico. Porque tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Sim. Né? O meu posicionamento, eu entrego bastante posicionamento no Instagram, Lady de Paula 1. Você acompanhar. Lá eu consigo me posicionar melhor, né, sobre essa questão, mas é uma questão muito delicada. Porque agora tu é taxado no imposto de renda a partir de R$5.000. Sim. Né? Mas quanto mais ganha, mais se paga. Mas quanto mais ganha, mais gera riqueza. Quanto maior o empresário, mais empregabilidade ele gera. Então, são questões e percepções que eu venho tanto trazendo para mim, quanto ouvindo e pesquisando com algumas pessoas sobre esse assunto. É um assunto bem polêmico. É verdade. Aí, assim, a gente vê também nesse cenário empreendedores um pouco ainda resistentes, né, a investir no marketing. E aí eu te pergunto, investir em marketing, em posicionamento, né,
posicionamento ele te dá ali uma postura, uma autoridade. Ele ainda é essencial em um cenário econômico desafiador? Gente, é crucial. É crucial. Olha, eu sou especialista em modelagem de negócio, certo? Então, na modelagem de negócio, rapidamente aqui para situar, que eu também tenho vídeos específicos sobre, é assim, você tem a proposta de valor, o que você vende, o que você entrega, né? E para quem? O cliente. Entre o que você vende, o que você entrega e o cliente, tem uma ponte. Essa ponte se chama justamente a comunicação, como você comunica, né? A forma que você fala, a sua cultura, o seu jeito. Só que essa comunicação, ela vai para o cliente através do marketing. Entende? Então, se eu não tiver um marketing muito bem planejado, um planejamento estratégico de como eu vou me posicionar, de como eu vou aparecer, de como eu vou contar para as pessoas que eu existo e como eu vou gerar valor na vida delas, como é que elas vão comprar de mim? Eu sempre faço a pergunta nos cursos, né, para meus alunos, eles ficam dizendo, não, mas eu queria vender, eu trabalho com isso, será que dá, será que não dá? Aí eu faço o seguinte, o que é que mais se vende no mundo? Para você aí, passa aí rapidinho assim, o que é que mais se vende no mundo, Ana Paula? Aí é comida, é remédio, é roupa, é sapato. Sim. O que mais se vende no mundo é o que se oferece, Ana Paula. Uau, por isso a frase, quem não é visto não é lembrado. Um amigo me falou uma vez que se vende mais o ovo da galinha ou da pata? Da galinha. Porque quando ela bota um ovo, ela sai gritando, alarmando para todo mundo. Segundo ele, né? Boa. Então, gente, de verdade, o marketing é fundamental, faz parte do novo cenário econômico, financeiro, faz parte das novas estratégias do mercado. Porque, assim, eu acredito muito na modelagem de negócio voltado para venda, Ana Paula. Sim. Para venda. Eu digo assim, gente, lá no hotel, né, eu sempre falo, gente, bora focar aqui, 80% venda, 20% o resto e venda também. Por quê? Quando você monta uma empresa, tudo é venda. Quando você manda fazer o uniforme dos seus funcionários, Sim. é para ficar bonito, para vender mais. É porque você está vendendo uma imagem, Isso. seriedade, comprometimento. Quando você está na sua empresa, que você limpa, que você zela, que você deixa um ambiente gostoso, é para vender mais. Quando você senta com fornecedores à procura de preço mais em conta, de produtos melhores, é para vender mais. Então, eu trabalho com modelagem de negócios e esse modelo de negócio focado em que faz a catraca girar, o ponteiro girar. Perfeito. Venda. E tu falou um negócio que eu até fiz uma abordagem no meu Instagram, sobre postura. Porque a comunicação, ela não é apenas isso aqui, o verbal, né, esse diálogo. Mas a comunicação, ela se dá com a sua vestimenta, com a sua postura, o seu comportamento. Então, é todo um conjunto, né? Então, você como empreendedor, até você como funcionário de uma empresa, você está vendendo, está representando aquela empresa, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui na TVC, então eu represento a TVC. Então, eu preciso ter esse cuidado com a minha postura, com o meu posicionamento. Então, a comunicação ela vai muito além dessa fala, né? E a gente falando aqui de marketing, hoje a comunicação está muito integrada. É a internet, é TV, é rádio, é impresso. Então, ela se integra porque as pessoas, eu digo, foi que nem quando começou o livro digital. Vai acabar o papel. Não vai. Quando começou a internet, ela foi ganhando mais força, né? Vai acabar o impresso. Não, porque tem gostos, né? Tem gostos. Tem gostos. Então, as pessoas, elas têm mais afinidade com determinado tipo de comunicação. E aí, eu preciso ter esse feeling, né? Para poder eu anunciar. Inclusive, você que quer anunciar a sua empresa, vender meu peixe. Já entre em contato com a gente. Café da Tarde, Ana Paula Pereira, aqui na TVC. É um espaço maravilhoso para você colocar a sua empresa. Uma emissora séria, comprometida com a comunicação séria, ética. E nós estamos também na internet,
com o nosso canal no YouTube, nas redes sociais, uma comunicação integrada. Então, para você ser visto e lembrado, anuncie aqui com a gente, né, Leide? Inclusive, teve um momento que realmente tinha uma competitividade ali. Hoje não. Hoje, o programa que está passando aqui passa em outro canal. Sim. Né? E que está impresso em outro canal. Né? Então, assim, a gente vai integrando. Então, se você anuncia no programa Ana Paula Pereira, em Café da Tarde, e também na TV Castanhal, você vai estar em outras redes. É a importância de estar sendo visto. O que mais se vende, Ana Paula? O que é oferecido. Exatamente. Então, já ofereça aprendi. seus produtos. E, Leide, continua o nosso bate-papo, porque está chegando ao fim a nossa conversa. Poxa, tão rápido, pois né, gente? É, mas, assim, tão bom. Acompanha nas redes sociais que a gente vai começar a fazer live. Tem muita coisa boa vindo por aí. A minha pergunta para ti é agora, o planejamento estratégico, algumas pessoas acham, eu não preciso disso. O planejamento estratégico, ele é um luxo ou ele é uma necessidade para o pequeno empreendedor? Ele é mais que uma necessidade. O planejamento estratégico é a base de tudo. É como se o empreendedor decidisse ter uma ideia e soubesse exatamente onde quer chegar. Se ele não fizer a estratégia de como ele vai chegar até esse ponto, ele simplesmente vai se perder no meio do caminho. É aí que entra, né, as empresas que abrem as portas e quebrarem de forma muito rápida. É muita... Eu falo assim... O planejamento estratégico é como se fosse o pré-natal das pequenas empresas. Quando nasce, já tem que nascer todo protegido com a estratégia. Quando tu lê o livro O Mito o Mito do Empreendedor, lá fala da McDonald's. Sim. Então, a McDonald's não é que ela deu certo, ela já nasceu pronta. Ela já nasceu toda trabalhada no planejamento, já sabia o que ia fazer. Aí tu pergunta, mas eu sou tão pequeno, será que um planejamento estratégico é necessário? É necessário, porque você tem que fazer a estratégia a longo prazo e tudo que você for fazendo, cada passo que você for dando, você já vai direcionando a sua empresa para alcançar o patamar que você sonha em ter. Perfeito. E para quem é autônomo, empresário, né, o que mais exige atenção com as mudanças que estão começando agora, em 2026? Eu acredito planejamento estratégico, né? E também uma visão sistêmica. A visão sistêmica do que está acontecendo exige muito, Ana Paula, que é crucial. O processo de autoconhecimento, eu bato nessa tecla. É necessário que você, empresário autônomo, saiba quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Porque muitas das vezes você pode estar empreendendo em algo que você tem pontos fracos e não está atentando para isso. E não sabe por que está quebrando, por que está devendo muito. O que é que você precisa aprender para poder alavancar a sua empresa? Então, eu trabalharia nisso. Visão sistêmica do todo, que seria saber as ameaças e oportunidades, né? E se conhecer, saber suas forças e fraquezas, para poder interligar um ambiente interno com o externo. É fundamental isso. Perfeito. E a gente precisa agora saber do seguinte, quem ganha pouco, né? O que é que deve pensar primeiro? Em investir ou pagar dívida? Aí é complicado, porque assim, depende para quem tu deve, né? Seria, no depende caso, para quem tu deve. Seria primeiro investir ou sair das dívidas? Se você sair das dívidas, você vai deixar duas situações no perrengue ali. Entende? Como eu disse, depende muito do que você faz. Você pode dividir as coisas, Ana Paula. Sim. Né? O ideal é dividir, negociar, lá, organizar, né? Se reestruturar rapidamente, economizar, né? Fazer um bom plano e fazer os dois. Por que não os dois, Ana Paula? Sim. Entende? Por que não, ao mesmo tempo, investir e sair das dívidas? Porque vamos supor que eu tenha R$100. Vou trabalhar com números pequenos, né? Sim. Eu tenho R$100 e eu vou investir esses R$100 e esses R$100 vai me dar um lucro. Esse lucro aqui, além dos R$100 que ele vai me devolver um lucro. Eu vou reinvestir R$100 e pagar as contas com o restante? Não. Eu vou reinvestir R$100 e mais uma porcentagem de lucro e pegar aquela outra e ir honrando. Entendeu? Até sanar e sair das duas coisas. Perfeito. Entende? Esse seria a melhor opção, ao meu ver.
Perfeito. E aí, empreender em 2026 é um risco ou oportunidade? Aí também eu não vou a ferro e fogo, depende. Se você realmente acredita que aquilo vai resolver problemas de pessoas e de muitas pessoas e tem aquilo como uma oportunidade, você tem que fazer o planejamento estratégico, você tem que se autoconhecer, você tem que conhecer seu produto. Agora, se você empreender, que eu não chamo de empreendedor e sim de mito de empreendedor, que é a pessoa que quer ganhar dinheiro rápido, quer vender alguma coisa ali, mas não tem projeção de melhorar a empresa. Então é arriscado demais. É arriscado demais brincar com o dinheiro que você tem, com algo que você talvez nem queira. E por não se conhecer, você vai abrir ou montar um jogo que talvez não queira jogar. Perfeito. E, Leide, para finalizar, se você pudesse dar 3 prioridades para o empreendedor focar agora em 2026, quais seriam? 3. 3. Autoconhecimento, planejamento e gestão financeira. Perfeito. Autoconhecimento eu acho fundamental, não só para o empreendedor, mas para a nossa vida pessoal também. Não existe nada que você faça no mundo se você não se conhecer primeiro, não adianta. Aí você tem o autoconhecimento, você planeja o que vai fazer e tem a gestão financeira, porque a coisa vai apertar e estabilidade não existe. Ainda mais economia, né? Ainda mais economia. Leide, muito obrigada por mais um programa, por mais conhecimento aqui transbordado pra gente, né? Sempre muito enriquecedor a nossa conversa. E você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia, por esse sábado à tarde. E não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, né, Leide? É isso mesmo. Leide de Paula 1 é o Instagram. A gente por lá anuncia YouTube, TikTok e os demais. Passa muito conteúdo, né? E agora quinta-feira que vem eu vou estar lançando um produto digital, que com certeza o empreendedor que tiver esse produto e ele seguir a risca, vai fazer uma diferença gigante na vida dele. Então se liga nas redes sociais, porque vem novidade, né? Vem novidade por aí. Imagina só você ser acompanhado durante 1 ano por mim e eu não vou nem falar de preço, porque senão eles vão querer comprar agora e não, né? Não vai ter, né? Vai ter. Então, gente, muito obrigada pela sua atenção, por estar com a gente nesse sábado à tarde maravilhoso, com o nosso cafezinho. E eu espero o sábado que vem. Tchau, tchau.